E chegou o momento, meus amigos e minhas amigas, para quem acompanha a saga do Batman, para quem está de olho na queda do morcego que está sendo relançado pela Panini, nós temos aqui um momento importante sendo publicado a partir de abril de 2025 pela editora. Bom, mas o que está acontecendo? Me explica melhor esse negócio, Fábio. É o seguinte, lá quando nós tivemos a publicação daqueles 3 tomos da queda do morcego pela Panini, que foi em 2020 ali, né? Nós tivemos então aquela publicação da DC Comics que pulava algumas coisas. Tanto é que em todos os vídeos que eu falo aqui sobre as edições da saga do Batman, nesse momento de lançamento, de checklist, eu sempre destaco, ó, essa história vai ser inédita, isso aqui é um ponto importante. E até eu tenho que sempre aqui reforçar que a Panini tem feito um trabalho bem legal com a coleção da saga do Batman em trazer extras aqui para elaborar um pouco mais esse material. Alguns extras que inclusive não estão naquelas edições da Panini. Na verdade, eu acredito que todos os extras não estão naquela edição da Panini, naquelas edições, né? Só que tem um momento muito importante que eu não entendi o porquê a própria DC Comics não colocou nesses tomos, é como o Batman Bruce Wayne volta a andar. Isso nunca é explicado nos encadenados da editora. Aí você pensa, pô, mas pra quê, né? Por que fazer isso? Eis então que nós estamos com a Panini aqui fazendo uma publicação tal qual a coleção de 25 anos da editora DC. E nessa coleção, bem como nos ônibus que saíram mais recentemente, nós temos então a publicação envolvendo a busca, que é o nome então desse momento, quando o Batman Bruce Wayne volta a andar, ele consegue ficar curado. E então a partir de abril nós começamos a publicação dessa fase do Batman, ou da queda do morcego especificamente, que na verdade nem é a queda do morcego, é a cruzada do morcego. O subtítulo, inclusive, ou melhor, né, o detalhe da capa já mudou, não é mais a queda do morcego, e sim a cruzada do morcego. Inclusive, para quem me acompanha no Instagram, o @caverna do morcego, eu cheguei a postar as edições que vieram de janeiro, que na verdade tem algumas edições que estão atrasadas, né, mas nós tivemos o envio de 2 edições da saga do Batman, a edição número 9 e a edição número 10 aqui, mostrando o crossover com a Mulher Gato e mostrando um pouco mais do que envolve as aventuras de Jean Paul sendo o Batman. Eu pretendo logo mais postar, acredito que essa semana, se duvidar, a resenha dessas 2 edições. Lembrando que esses vídeos aqui que eu falo de lançamento não são resenhas, tá? É só explicando o conteúdo que vai ter pra gente posteriormente falar com mais propriedade do Jubilido. Até porque quando você lê e relê esses trabalhos, você pega alguns detalhes que, olha, dá pra fazer uma boa crítica aí, né? Como, por exemplo, o nosso Jean Paul Valley aqui meio que incel nessa parada toda. Por incrível que pareça, não tô brincando, não tô dizendo ele de maneira pejorativa isso. Mas sim que realmente o Jean Paul tinha alguns pensamentos meio bizarros envolvendo, por exemplo, a Mulher Gato. Jean Paul Valley no seu celibato aí. Mas enfim, logo mais a gente fala sobre essas edições e inclusive aqui, né, a cruzada do morcego, tá escritinho lá em cima, né, importante. Mas, pois bem, então falando sobre a nova edição dessa fase da queda do morcego / cruzada do morcego, o que nós teremos a partir de abril? Importante aqui, presta atenção. A edição número 13 / 49 vai continuar com a cruzada do morcego. E é um ponto importante porque a gente chama de A Busca, né, que é um subtítulo da cruzada do morcego, mas ainda assim é a cruzada do morcego no original, né, o Night Quest. E é um ponto importante porque eu acredito que a editora Panini vai manter a cruzada do morcego, porque nós temos Night Quest, que é esse momento da queda do morcego, e que você tem os 2 subtítulos, que é a cruzada, que faz parte do momento de Jean Paul Valley sendo o morcego, e tem a busca, que faz parte do momento que o Bruce Wayne roda o mundo atrás da Chandra e do pai do Tim Drake. Eu acredito que a editora Panini vai manter cruzado o morcego mesmo, seguindo o padrão que foi feito pela própria editora Eagle Moss, com a coleção Lenda do Batman. Mas, pois bem, aqui então nessa edição a gente vai ver o Bruce Wayne ganhando a ajuda do Arqueiro Verde, a Cigana e o Tigre de Bronze, formando uma força-tarefa para encontrar a Ilha de Santa Prisca em busca do pai desaparecido Robin. E nessa busca toda, o Bruce Wayne também está atrás da doutora Chandra, o que acaba levando ele até Londres, na Inglaterra. A edição vai ter preço de capa R$ 39,90, um pouquinho mais barato das outras edições, tendo em vista que nós temos 128 páginas. Temos roteiros de Dennis O'Neil, Alan Grant, desenhos de Brett Blevis e Salve Luto, publicando Justice League Task Force número 5 e 6 e Batman Shadow of the Bat 21 a 23. Então essa edição vai publicar 2 momentos importantes da busca, mas não vai finalizar nela especificamente, mais uma edição vai ser precisa para a gente finalizar toda essa parte envolvendo a volta do Bruce Wayne. Mas nós temos então essas histórias do Dennis O'Neil da Liga da Justiça, as edições 5 e 6 de Justice League Task Force, onde basicamente é uma continuidade do que a gente tinha visto lá no momento que o Bruce Wayne fala pro Robin que ele estava saindo de Gotham para ir atrás
do pai do Tim. Nós ficamos em um momento de stand-by esperando o que estava acontecendo. Inclusive, eu vi até uma polêmica entre os amigos membros do canal aqui. Inclusive, seja membro do canal com valorzinho pequeno de R$3 ou outros valores, caso você queira contribuir com mais, você acaba apoiando todo esse projeto e participa do grupo lá de membros. Mas o pessoal chegou a levantar que, na verdade, a saga do Batman estaria com a queda do morcego incompleta, tendo em vista que ela não publica as primeiras edições da revista da Mulher Gato. As edições 1 e 2 tem um pequeno momento que a Mulher Gato se infiltra no avião do Batman, do Bruce Wayne, quando o Bruce está indo então atrás do pai do Tim Drake. Só que essas edições elas não são publicadas originalmente pela própria DC Comics, tanto no Omnibus quanto nessa coleção de 25 anos, que é considerada ou são consideradas as coleções mais completas envolvendo a queda. Além da polêmica, entre aspas, envolvendo a falta dessa história pela DC mesmo, a galera chegou a reclamar um pouquinho do fato de que a Panini estava demorando para publicar a Busca, né? Tendo em vista que originalmente você tinha a história sendo publicada junto com a cruzada lá do Jump Valley. Mas no caso, a Panini aqui está seguindo simplesmente a formulação da coleção atual pela própria DC, né? No Omnibus, ou mesmo na coleção de 25 anos, a Busca vem depois da cruzada realmente. Foi uma maneira, eu até acho que sábia de certa forma, de você primeiro mostrar o Jump Valley ali lutando com os vilões do Batman, lutando com o Mulher Gato, com o Coringa e etc, para depois você mostrar outro momento envolvendo a busca do Bruce Wayne. E aí você tem uma história completa sem ficar intercalando duas tramas ao mesmo tempo e deixando a galera confusa de certa forma. Então eu acredito que esse método de publicação tá bem tranquilo, não vejo nenhum problema. Mas de qualquer maneira, então a gente volta um pouquinho no tempo ali para ver então o Bruce Wayne indo até a Ilha de Santa Prisca lá para buscar então a Shondra e o pai do Tim. Eu acho essa história do Dennis O'Neil muito divertida em alguns momentos, até porque são criadas algumas justificativas meio estranhas para os disfarces do Bruce Wayne. Tem um momento que o Arqueiro Verde que aparece, ele diz que o cara que diz que é o Bruce Wayne, na verdade, é uma pessoa disfarçada de Bruce Wayne. Se eu não estou enganado, essa é a lógica que o próprio Bruce tenta formular, que na verdade ele está disfarçado de uma pessoa, mas na verdade ele está disfarçado de Bruce Wayne para enganar a galera, sendo que na verdade ele é o Bruce Wayne realmente. Faz sentido o que eu tô falando? Lendo você vai entender. Mas eu acho muito louco o Dennis O'Neil criando essas ideias milaborantes envolvendo a identidade secreta do próprio Batman. Confesso que eu não sou muito fã dessa primeira parte da busca, nesse momento da Liga da Justiça, ou da Força-Tarefa, na verdade, que o Bruce Wayne monta. Praticamente uma Liga da Justiça dele, com alguns personagens que o Bruce, inclusive, tem um pouco de intimidade, tal qual o Tigre de Bronze e assim por diante, né? Para Arqueiro Verde, se você parar para pensar. Mas ali você vê então as investigações levando então ao Bruce para um momento importante envolvendo a busca, quando realmente nós temos o Bruce indo para Inglaterra, encontrando um personagem muito importante. Aí sim que eu gosto, envolvendo esse momento da busca, que temos as histórias escritas pelo Alan Grant com os desenhos do Brett Blevins. Eu tenho que dizer para vocês que eu sou muito saudosista envolvendo essa parte do Grant e do Blevins, especialmente dos desenhos do Brett Blevins, que eu acho que combina muito com as histórias do Batman. Mas aqui nós temos primeiro a apresentação de um personagem que faria parte futuramente da Corporação Batman, que é o Capuz, The Hood. Tem um momento no começo da história da busca, inclusive está aparecendo ali na imagem de capa do site da Panini, que é o Bruce Wayne encontrando o Capuz. Mas aqui, na verdade, a gente vê o Bruce com o Batman mesmo conversando com o Capuz, pedindo ajuda dele. É um momento de tensão, assim, porque você vê o Bruce em pé, mas na verdade ele está sendo ajudado ali por uma espécie de haste, só que ainda assim ele tem que usar todas as suas forças possíveis para fingir que ele está de pé. E você sente toda a dor do personagem ali naquele momento, se esforçando para se manter de pé, tendo em vista a lesão que ele sofreu por causa do Bane. São momentos que eu lembro muito na minha cabeça, lendo as histórias em formatinho da editora Abril. E depois você passa para outra parte da trama onde o Bruce Wayne na verdade se disfarça de um lorde britânico e vai para um local um pouco mais afastado da Inglaterra. Enquanto o Grant vai desenvolvendo um pouquinho desse personagem, o Capuz, com os detalhes aqui a colar envolvendo a identidade dele. E lembrando, o Alan Grant ele é britânico, então ele acaba trazendo um pouco da sua perspectiva como um residente do Reino Unido para elaborar um pouco mais esse personagem. Mas ainda assim a gente vai focar então no Bruce disfarçado desse lorde inglês, descobrindo então o que aconteceu com a Shondra. É um momento da história que tem alguns pontos do enredo que eu acho meio estranho, como o fato do Bruce simplesmente falar que a Shondra
é a mulher da vida dele, né? Você tem alguns momentos meio estranhos nesse aspecto. Mas ainda assim, eu gosto do desenvolvimento envolvendo o próprio Bruce disfarçado desse Lorde inglês. E nós temos a apresentação do vilão desse momento aí, que vai fazer parte de toda a busca, que é o Benjamin Asplin. Ele, na verdade, que estava atrás da sua irmã Shondra, irmã de criação. E aí você tem toda uma construção de enredo aqui que, dependendo da sua percepção, você pode achar muito legal ou muito idiota também. Porque basicamente você vai ver os personagens com poderes que podem matar as pessoas mentalmente. De certa forma, o Alan Grant está criando aqui elementos que vão levar ao que envolve toda a reestruturação do Bruce para ele voltar a andar, né? Você colocar a Shonda como uma personagem poderosa, que era uma médica que ajudava o Bruce, mas que literalmente pode curar ele, é uma maneira que eles encontraram de conseguir, então, colocar novamente o Bruce Wayne na jogada para se tornar o Batman. Foi a explicação que eles encontraram. Eu lembro que na época, quando aconteceu isso, as pessoas questionavam o porquê, né, a galera da DC não fez isso com a Bárbara. Mas essa é uma situação um pouco mais complicada, como vemos, né? Várias discussões rolaram com o passar do tempo, no final das contas a gente ter a Bárbara voltando a ser a Batgirl, não digo necessariamente curada, né? Mas com a tecnologia ajudando ela especificamente. Mas aqui você está desenvolvendo Bruce Wayne tentando chegar àquilo que é necessário para ele voltar a ser o Batman. É um momento que ele pode ser rejeitado por alguns, mas por outras pessoas pode ser aceito. Eu gosto muito por causa do Alan Grant. Eu acredito que o Grant sabe trabalhar um pouco melhor essa parte envolvendo o Lorde inglês e desenvolver mais o Bruce nesse aspecto, né? Inclusive com momentos um pouco mais genocidas por parte do grande vilão dessa trama. Quando nós temos a segunda parte que envolve a busca, na verdade seria a terceira parte que vai ser colocada no próximo encadernado, aí a gente tem o Dennis O'Neil voltando aí para escrever então mais do que envolve o Bruce se tornando Batman novamente. Quer dizer, não se tornando Batman, mas sim ele conseguindo se curar. Aí eu acho que a história fica mais ou menos, acho que aí você perde um pouco o brilhantismo da coisa. Mas é outro momento importante que a gente tem ali um detalhe que é fundamental na cronologia da época, como Alfred, mas isso fica para a próxima edição. Então, nessa trama toda aqui, nós temos essas histórias que muitas pessoas perguntavam, quando é que vai chegar o momento da busca, quando é que a gente vai ter esse momento que não foi publicado nos encadenados da Panini. Esse é o momento caso você esteja interessado em pegar, então, esses encadernados. Eu lembro muito bem no começo dos lançamentos lá da saga do Batman com a queda do morcego, muita gente falava, olha, eu vou parar de comprar a coleção, só volto quando começar a busca. Então chegou o momento que muitos esperavam. Lembrando que essas histórias, elas saíram, não só pela editora abrindo os formatinhos, mas também saíram na coleção da Eagle Moss, a lenda do Batman. Saiu naquela parte envolvendo a Cruzada também. Então, é um detalhe que eu tenho que destacar para vocês. Eu acho muito interessante quando você alterna as coleções da Panini e da Eagle Moss, você consegue completar ali, né, a queda do morcego. Mas tem gente que gosta de padronizar com uma editora só e assim por diante. Então fica só a informação. Mas só para passar a informação correta aqui então, as histórias da revista Justice League Task Force número 5 e 6 saíram especificamente em Liga da Justiça e Batman número 14, de setembro de 95 pela editora Abril, bem como na coleção A Lenda do Batman, número 30 pela Eagle Moss, em julho de 2020. Já Shadow of the Batman 21, 22 e 23 saíram então, além da coleção A Lenda do Batman, edição número 30, também na revista Liga da Justiça e Batman número 18 da editora Abril, em janeiro de 96. Aí na edição de maio, eu acredito que nós temos então o final da busca, inclusive com a edição número 7 da revista Robin, quando nós temos o Bruce voltando para Gotham City, descobrindo que o negócio foi pro inferno lá em Gotham City com o novo Batman. E finalizamos com o período final da queda do morcego, que vamos ver como é que vai ficar a tradução aqui no Brasil. Eu acredito que vai ser o Crepúsculo do Morcego, tal qual foi a tradução da Eagle Moss também, né? Por essa contagem, eu acho que a queda do morcego deve acabar na edição 17, edição 18 talvez. E depois a gente tem Filho Pródigo e Troika para finalizar, ou quem sabe, essa segunda temporada da saga do Batman. Tá quase chegando, né? Até o final do ano a gente termina aí essa segunda temporada, eu acredito. Não vai ser uma temporada tal qual foi a primeira, quando nós tivemos 36 edições ali, mas ainda assim é um bom número para aquela do morcego, né? E nessa versão aí, tal qual a que a DC Comics elaborou lá, envolvendo a queda do morcego. Aí nós veremos se nós teremos uma terceira temporada ou não. Mas eu quero saber de você aí, vai voltar a comprar a saga do Batman nessa edição? Vai pular, não precisa mais? Tá comprando tudo religiosamente? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de você. É um momento importante da queda, convenhamos. Talvez não seja o momento que todo mundo gosta, mas ainda assim é um momento importante.
Comente tudo aqui embaixo, e sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Já que nós estamos falando sobre a saga do Batman, tem uma playlist dedicada pra essa revista aqui falando desde a primeira edição da primeira temporada. Estamos falando sempre exaustivamente dos trabalhos aqui. Assista lá caso você tenha dúvida de alguma edição. E além do mais, cheguei a comentar recentemente aqui as notícias recentes do universo do morcego, com quadrinhos, filmes, animações, jogos e etc. Dá uma olhadinha no Bate-Dia de Notícias, que todo domingo eu tô postando lá para você ficar muito bem atualizado no universo do morcego. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E eu estou ficando por aqui.